narcisista e o lado espiritual escuro, né? Dei uma olhada na proposta aqui, é muito interessante, né? E vamos falar aí um pouquinho sobre esse assunto. O vídeo aborda a questão de pessoas, né, que se afinizam a nós, que estão presentes na nossa vida e fazem de nós joguetes da própria vontade pessoal de cada um de nós. Isso existe, qual a razão disso existir, né? E para que existe, como se libertar desse processo, né? Bom, temos que pensar que nós vivemos na matéria hoje, todos nós, buscando o crescimento e o desenvolvimento moral de cada um, né? Para isso estamos aqui. Nada mais serve para nós, espíritos da matéria, do que para um desenvolvimento da nossa consciência. Sendo assim, eu viverei, você viverá situações que levam à reflexão, que levam aí ao pensamento, né? Que levam você à avaliação do meio que você vive e de como você se posiciona nele. Porque se a gente analisar a nossa vida, a nossa história, tudo aquilo que a gente já viveu aqui, a gente sempre vai viver momentos de turbulência. Eu não conheço ninguém que diga que, olha, do dia que eu cheguei aqui, do dia que eu me reconheço como gente, que nenhum problema tenha acontecido comigo, que em nenhum momento eu tenha passado por uma turbulência pessoal. Sendo assim, né, a razão desses momentos, segundo aí uma ótica espiritual, ótica essa que eu acredito muito, elas servem com o intento de validar o quanto eu estou preparado para lidar com as adversidades da vida, né? O quanto fortalecido estou eu para lidar com essas situações. Porque foi como eu mencionei hoje para uma pessoa. Fácil é para mim e para você estar em equilíbrio quando o que me cerca é favorável às minhas ideias. Quando aquilo que está à minha volta se ajusta perfeitamente à minha ideia de uma vida perfeita, né? É fácil assim, é fácil gostar do outro quando o outro faz aquilo que eu quero, né? Quando o outro se posiciona, age, vive dentro dos meus valores. Mas e para viver com pessoas que não têm os mesmos valores que você? E, mas essa pessoa está errada. Onde está o certo e onde está o errado? Né? É uma forma de pensamento, é uma verdade pessoal. Então, cada um de nós vai exalar aquilo que acredita ser a verdade pessoal, independente dos resultados de cada pessoa. É para ela a verdade dela. Então, não há o certo e o errado, há o que nós fazemos, aquilo que conseguimos fazer. Pois bem, dentro desse contexto, quando estávamos na vida espiritual, elegemos para nós, ou elegeram para nós, situações, pessoas, lugares, né, problemas que seriam necessários de serem enfrentados para que nós adquiríssemos uma educação, adquiríssemos um crescimento e um desenvolvimento. E aí eu vim a esse mundo para lidar com essas pessoas, para viver com essas pessoas, para que eu também seja o problema de alguém, né? E no convívio, nessas relações, haverão pessoas exatamente assim. Pessoas que vão drenar você, vão colocar você numa condição de inferioridade, vão rebaixar a sua autoestima, a sua moral, a sua vontade de viver, o seu desejo de prosperar, de crescer, de se desenvolver. Haverão pessoas assim. Na verdade, há muito mais pessoas assim do que pessoas capazes de nos impulsionar. Porque o sucesso do outro, para muitas pessoas, é algo não bem visto, né? Eu quero vencer, eu tenho que vencer, porque essa pessoa está vencendo e eu não, né? Então, já que sabemos que boa parte daquilo que estará ao nosso lado consegue entregar somente isso, me render a esta pessoa, dar a esta pessoa esse poder
demonstra que eu ainda não estou no controle de mim mesmo, né? Que eu sou manipulável pelo outro em vários níveis, em várias situações, dando ao outro aquilo que deveria ser para nós o mais valioso, que é o controle de mim mesmo, que é o controle das minhas emoções, dos meus pensamentos, daquilo que sou, da minha paz de espírito daquele dia. Então simplesmente eu coloco isso numa bandeja e ofereço ao outro. Está aqui, assuma e controle a minha vida, porque eu não consigo controlar as minhas emoções. Eu não consigo, quando uma pessoa que me causa um temor pessoal, quando ela entra no ambiente, eu não consigo ter o domínio por mim e sou infestado ali pela energia daquela pessoa. Ela tem essa capacidade de alterar o que sou. É como uma contaminação. E como eu disse, fácil é viver em harmonia naquelas pessoas que exalam aquilo que você quer. E esse que exala diferente. Você se contamina por ele, porque negativo é negativo. Raiva e intolerância são duas situações negativas. Negativo é negativo. Não importa qual o nome que tenha. Então, se essa pessoa trouxe algo negativo para você, você está em ressonância com ela. Você está naquele momento ali se aliando a ela energeticamente. Então, esse sugador de energia, esse manipulador, esse controlador, essa pessoa que usa de você, se colocando muitas vezes maior do que você, né, a termos de conhecimento, a termos da vida, ele está tendo esse intento com você. Ele está conseguindo, né, dominar a você e a mim. E até quando eu, você, todos nós, iremos permitir que isso seja uma constante na nossa vida, né? Tenho eu que tomar a posse de mim mesmo nesse momento. Nossa, o quanto ainda imaturo sou eu em permitir que essa pessoa tenha o domínio sobre mim. Ah, mas eu tenho então que me confraternizar com alguém que faz um mal a mim? Não é isso. Você não tem como escapar desse convívio? É um convívio familiar? Está dentro da sua casa? É inevitável isso? Conviva, mas não vibre no mesmo padrão, né? Não vibre ali na mesma ressonância que aquela pessoa. Agora, se é uma pessoa que você pode escolher estar ou não estar com ela, não há um vínculo familiar, um vínculo de afeto, mude a direção da sua vida, escolha novas pessoas, novos caminhos. Aonde está escrito que você tem que seguir somente essa regra? Somente esse caminho. Conviver somente com essas pessoas. Onde está escrito isso? É uma necessidade que você se coloca? Que você cria para ti mesmo? Ah, mas sempre foi assim, não vai mudar. Como não? Tem que mudar. Tem que se transformar as coisas. Estamos aqui para isso. Ninguém veio aqui para ser o que era antes de encarnar. Nós viemos aqui buscar um salto da própria consciência, da própria moral. E muitos ficam nisso. Ah, a vida inteira, né, eu suportei isso, vou suportar até o final. Sério mesmo que você vai se colocar assim e permitir que a sua vida corra desta maneira? Já vestindo ali a camisa do derrotado? Ah, mas é minha mãe, Kleber, é meu pai. Entendo perfeitamente, há um vínculo de afeto muito grande entre vocês. E você entrega o que hoje, quando está submetido a uma situação como essa? Raiva? Né? Inconformidade? Que tal trocar isso por silêncio mental? Que tal trocar isso por não estou dando importância para isso? Eles dão a mim aquilo que eles pensam ser o melhor. É diferente, não é? Joana de Ângeles, que é aí a mentora do Divaldo Franco, né, foi durante a vida dele aqui, disse a ele, né, em algum momento, que no final de tudo é você contra você. Não é o que o outro fez para você. Não é o que o outro levou você a pensar e sentir. Não é. É o quanto você se envolveu naquilo que foi promovido para você.
Avaliem, né? Avaliem bem isso. Ah, mas é culpa do outro. Não, não é culpa do outro. Você aceitou aquilo. O sofrimento é uma opção, de fato, não é? Quando alguém lhe faz mal, né, você escolhe entrar naquela vibração, naquela energia, e estabelecer uma conexão com ela. Escolhe, né? E aí você colhe os frutos daquilo. Por quanto tempo você vai ficar naquilo? Tem pessoas, espíritos que desencarnam e levam para a vida espiritual situações que não resolveram aqui. Pessoas tóxicas, pessoas que sugavam as suas energias, ele leva essa raiva, esse sentimento para lá. Ele não conseguiu naquele momento ali, naquela vida, deixar essa pessoa de lado ao seu próprio caminho. E quando você é essa pessoa? Já parou para pensar? Você sempre enxerga no outro, mas não está enxergando em você? O tóxico que também você pode ser? A pessoa que leva desarmonia, desconforto para os outros? Já pensou nisso? E aí, você vai fazer uma mudança também? E como se dá essa mudança? Kleber, se eu sou essa pessoa? Através do autoconhecimento, autoobservação. Não há outro caminho. Você observa o outro, mas não observa a si mesmo. Já parou para pensar as coisas que você fala, como você age, como você se relaciona também? Final do dia, faça essa pergunta para você. Quais foram as decisões que partiram do meu pensamento, da minha razão, e não atos mecânicos, automáticos? Porque o automatismo da vida nos leva ao quê? A ser duros, né? Frios, insensíveis, intolerantes. Porque vivemos num mundo que exala isso. Então isso é o automatismo dele. Mas pessoas voltadas a uma mudança, a uma transformação, começam a semear em si mesmo novos comportamentos. E eu diria a vocês que o primordial, o mais essencial, e por onde poderíamos começar, é exercer o silêncio, é praticar o silêncio. Quando alguém lhe dirige palavras duras, pesadas, quando alguém está tentando ali manipular você com palavras, com energias, com situações assim, por que não silenciar? Não. Eu tenho que mostrar ao outro, exalar ao outro a minha opinião. Tenho que fazer o outro ali entender que eu não gostei daquilo, que eu não quero aquilo, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é não sei o quê, e aí começa. Já praticou silêncio alguma vez numa situação como essa? Né? Vale essa avaliação. Porque você já viu duas pessoas discutindo? Ou você já discutiu com alguém? É uma guerra de verdades, não é? Um gosta do outro, mas está um querendo convencer o outro da sua própria verdade. Quem tem a verdade sobre as coisas aqui? Ninguém. Né? Nós temos conceitos básicos de vida, mas verdade nenhuma aqui. Os espíritos chamam o nosso mundo de ilusão. Né? O hinduísmo, o budismo considera a vida material como Gaia, né? Como uma ilusão. Né? Então, preciso eu tirar essa pose de portador da verdade e começar a aceitar que tudo aqui é possível, tudo, né? Tudo está disponível, né? Como diz alguns, tudo aqui é transitório, né? É intermitente. Então como pode ser verdade? A posição que você ocupa hoje, a posição que eu ocupo hoje, no contexto da família, ela é uma verdade passageira. Hoje eu sou um pai, sou um filho, sou um neto, sou um amigo, né? Que na vida espiritual, dada a verdade sobre nós, primeiro que as posições sociais se encerram. O pai deixa de ser o pai e passa a ser um irmão. Né? Então, por que sustentar tanto isso?
Por que lutar tanto por verdades que não existem? Então, se você convive com uma pessoa assim, ou você é essa pessoa, né? Ela está fazendo o jogo dela e você está comprando o ingresso da partida. É isso que ela quer. Ela quer que cada vez mais você se irrite. Cada vez mais você esteja naquilo que ela propõe. Na verdade, o pessoal dela. Porque nós aprendemos na infância que quando não temos alguma coisa que desejamos, bater o pé no chão, né? Se jogar, chorar, esbravejar, enfim. E aí na vida adulta aprendemos que palavras pesadas, palavras duras, têm o mesmo efeito. E aí continuamos fazendo a mesma coisa. São crianças grandes, né? Com barba, ainda sem cabelo, tendo comportamento infantil, né? Então, pare na sua vida, em alguns momentos específicos, e pense, onde eu posso ter silêncio? Onde eu posso ficar em silêncio? Aonde eu posso fechar aqui a minha energia para que o outro não se aproveite disso? Hoje uma pessoa me disse assim, Kleber, a gente é influenciado pela espiritualidade, né, em tempo integral. Totalmente. Né? Se nós temos uma média de 4 a 5 espíritos por encarnado, imagina o que rodeia você. Espíritos de luz. Só quando você está nessa vibração. A maior parte deles são espíritos sombrios, equivocados, como nós. Eles incentivam a mim e a você a fazer o quê? Vamos imaginar que na minha relação com a Fran, que muitos aqui conhecem, que alguém próximo à Fran que deseja fazer o mal a ela. Uma desavença de vidas passadas. E ele não está tendo ali o intento em ir contra a Fran. As energias dela estão muito boas. Mas ela vê em mim alguma fraqueza e consegue entrar no meu campo. Consegue ali ter uma interação de pensamento comigo. Esse espírito pode me levar a ter discussões com a Fran? Ter momentos ali pesados com ela? Claro que sim. Porque eu tirando a paz da Fran, ele vai poder entrar na Fran. Então eles vão jogar. E aí, como eu disse, você compra o ingresso. Não tanto do encarnado quanto do desencarnado. Ele está promovendo aquilo, aquele desarranjo ali, porque ele quer alguma coisa. E nós caímos direitinho na armadilha, na trapaça dele ali. Então, antes de você sair brigando com alguém, pensa se vale a pena aquilo. Vale a pena? Todos nós já discutimos com alguém. Valeu a pena? Ah, eu falei aquilo que eu queria. Exalei toda a minha... E muitas vezes a consciência lembrando você, né? Apitando lá dentro. Puxa, precisava ser tão pesado assim. Né? Então, não é benéfico. Podemos chegar a essa conclusão. Mas por que gostamos tanto disso? Porque observamos isso e achamos que esse comportamento é o ideal para nós. Só que ele não é o ideal. Se ele fosse o ideal, a vida, para nós como sociedade material, como seres encarnados, seria fraterna. Ela não é. Ela é individualista. Eu trabalho para mim, construo a mim, enriqueço a mim, empilho coisas materiais somente a mim. Conquisto somente para mim. Por quê? Nós somos ainda muito equivocados. Então, se você tira uma pessoa dessa da sua vida, uma pessoa tóxica, uma pessoa narcisista que te controla, que te domina, que te subjuga, que te põe para baixo, se você afastar essa pessoa da sua vida, só por afastar, não vai adiantar nada. Sai essa e vem outra. Eu não aprendi a lição. Eu não aprendi o que fazer ainda. É justamente isso que eu falo muitas vezes quando a gente atende pessoas, né?
nas técnicas, por exemplo, de apometria, a gente tem que orientar a pessoa para que ela crie uma nova energia nela mesma, né? Porque senão não adianta nada. A gente afasta quem está ali, né? Acolhe quem está ali junto com aquela pessoa, enfim, e ela continua na mesma vibração, outro espírito vai lá. Não houve transformação. Não houve melhora naquela pessoa. Quando você vai numa casa de trabalhos espirituais e lhe aplicam ali o passe, e de repente você é levado para uma sessão de desobsessão e afastam os espíritos que estão ali próximos a você e tudo mais, e você se sente bem e tal, mas você continua agindo como uma pessoa equivocada, sabe, uma pessoa maldosa, controladora. Você continua ali. Então, continuará tendo espíritos ali. E aí muitos viciam nisso, né? Muitos viram aí costumazes, né, nos trabalhos espirituais, na busca pelo afastamento desses espíritos que eles estão prejudicando a minha vida. Não é você que está prejudicando, são eles. Eles são o problema. Eu achei o problema. Tá vendo? Eu tinha certeza que o problema não era eu. O problema era o narcisista que vive ao meu lado, que é o espírito obsessor que vive ao meu lado. Ele é a situação, não sou eu. Eu sou perfeito. Né? Eu vou no centro toda semana. Só o fato de ir já lhe garante maioridade espiritual. Não precisa nem estudar e nem praticar. Só ir. É isso aí que eu tenho que fazer. É só passar pela porta, sentar lá e fazer todo o processo que tem ali que eu já tô bom. Já sou perfeito. Então nós temos que chamar a consciência para essa responsabilidade, né? O que eu tenho é um reflexo de mim. As pessoas que estão à minha volta é um reflexo do meu pensamento. É uma necessidade do meu pensamento. Porque nós atraímos. Somos atraídos também. Tá? Repito mais uma vez. Você está numa condição de estar recebendo e muitas vezes você está dando aquilo. Tá? Porque há obsessão tanto de um lado para o outro, tá? De desencarnados para encarnados, de encarnados para encarnados, de encarnados para desencarnados. Há situações de obsessões para tudo quanto é lado. Por exemplo, se uma pessoa desencarna da sua família, você depois ali de um ano de luto, né? Você está vivendo aquele luto ali, não consegue aceitar, não consegue entender, digerir aquilo, você pode se tornar um obsessor do desencarnado, seu ente querido. Você o quer tanto aqui que a sua energia o atrai para cá, mantém ele preso a você, a sua dor. Ou seja, você está entregando dor ao seu ente querido que você tanto ama, colocando sobre ele a responsabilidade da sua dor. Você é o culpado de eu estar assim. Inconscientemente você está dizendo isso. Que ele é a causa da sua infelicidade. Então, pensem, tá? Não há processo obsessivo ao acaso. Não há pessoas na sua vida com comportamentos de controle, de narcisismo, sabe? De rebaixar você, de abusar de você mentalmente, né? De segregar você, de diminuir você. Não há acaso nesses negócios. Assim que termos, né, uma percepção do que eu preciso aprender com isso. O que eu tenho que aprender com os meus alunos que vão até os cursos que eu dou. O que eu tenho que aprender com os trabalhadores que estão lá na casa que a gente tem. O que eu tenho que aprender com essa turma? Há algo que eu preciso aprender. Eu não posso achar que sei tudo. Não sabemos nada. Eu não sei nem qual é o meu nome como espírito. Eu sei meu nome do agora. Então eu não sei nada. Então cada um sentado ali nos trabalhos que a gente faz, tem alguns aqui que trabalham comigo lá, cada um ali me ensina alguma coisa. Cada um ali traz uma informação para mim. E as pessoas que eu convivo por aí, que me fazem coisas a mim, danosas ao ponto de vista, né? Eu tenho que aprender com elas. Eu tenho que entender o que aquela pessoa está me ensinando. E ó, chegará um momento que seremos gratos a essas pessoas.
porque ela nos fez ver o quanto eu era fraco, o quanto eu era displicente, o quanto eu era rancoroso. Eu tenho que agradecer ela. Obrigado por você ter me mostrado isso. Você foi a pessoa que me possibilitou seguir um caminho diferente. Né? É tudo utópico, é tudo, né? Puxa vida, Kleber, que difícil, que impossível. Tá, mas você tem que começar uma hora. Eu sempre digo isso pro pessoal. Você vai começar quando? Né? Para quem alcançou isso já, para quem já está nessa plenitude toda de vida, por exemplo, vamos pegar aqui Chico Xavier, né? Que é um grande nome aí na espiritualidade. Um dia ele começou. Um dia, em algum momento, em alguma vida, ele começou a olhar as pessoas, começou a aprender com as pessoas, começou a se controlar com as pessoas. E deu um passo de fé e foi aprendendo, foi aprendendo, foi aprendendo. Lembra que Deus capacita. Então, se você der esse passo de fé e começar a aprender, né, ele vai te impulsionar ao conhecimento sadio para o seu espírito. Mas você precisa dar esse primeiro passo. Não ficar esperando que alguém lhe envie um pacote, né, de entregas e você abre uma caixa e dentro dessa caixa está lá um comprimido mágico que você toma ele e no outro dia você é outra pessoa. É o que nós queremos, né? Eu brinco às vezes com a Fran aqui que se vendesse felicidade na Shopee era a coisa que mais venderia na Shopee. Porque essa é a busca das pessoas. Sensações de êxtase pessoal. Felicidade. Mas não vende, né? Isso a gente tem que construir. Temos que todos os dias tentar manter a paz de espírito. E a gente é acostumado, muito fácil, né? Eu vou ali, pego e pronto. Eu vou lá no centro, a entidade me dá um passo, eu tô bem. No outro dia eu já tô ruim de novo. Então, é muito fácil. E o compromisso com você mesmo? Para quem já conversou com o espírito atendendo, na Umbanda, no kardecismo, enfim, aonde você foi, você vai ver o que eles pedem, é mudança. É mudança. Muda, seja mais otimista, tenha mais paciência, ame, perdoe, trabalhe, né? Estude, se motive. Essa é a proposta deles. Ninguém te deu a receita mágica, ou você já notou alguma receita mágica? Eu frequentei casa de Umbanda por 20 anos. Nunca recebi uma receita pronta. Nunca me deram lá, ó, vem aqui, Kleber, anota aí. É isso, 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 aquilo. Se eles não dão isso, é porque não funciona assim. É que nem a galera que fala da quinta dimensão. A quinta dimensão está chegando aí e nós viveremos num mundo de fraternidade. Eu sei disso, eu também acho. Acredito nisso. Mas quem é que vai viver nesse mundo? Nós, equivocados? Individuais, egóicos, problemáticos? Claro que não. São espíritos capazes de viver numa fraternidade. Será que eu já sou capaz de viver numa fraternidade? Você é capaz de viver numa fraternidade? É isso que você tem que pensar. Será que eu estou disposto a trabalhar pelo coletivo? A que todo mundo seja igual? Com tudo igual? Com as posses iguais? Com o mesmo nível de conhecimento, de acesso? Será que eu estou pronto para isso? Será que o que me motiva hoje é a competição com o próximo? É a competição por estar numa posição maior do que o outro? Nós somos competitivos. Queremos sempre nos posicionar, nos situar, nos colocar. Olha, eu sou dirigente de trabalho espiritual. Eu sou aqui responsável pela Câmara de Passes. Eu sou o pai de santo. Eu sou o médium aqui mais antigo da casa. E esse é posicionamento. Isso é assumir para si que você alcançou um nível supra-sumo dentro daquilo que você faz. Ego. Você não é simplesmente o trabalhador, você é o dirigente. Você é o responsável por isso, é o responsável por aquilo. Trabalhador você não é mais, você já passou desse nível para outro nível. Então é isso, meus amigos, meus queridos aqui, colegas das lives aqui, esse é o recado dessa noite. Eu espero aí que você
vocês pensem como eu penso nisso também. Quero agradecer a Sueli pela indicação aqui, pelo conteúdo que ela me passou, para que a gente medite, pense sobre isso, né, e transforme, né, a nossa vida na nossa condição, tá? Também não adianta buscar a santitude, porque ela está muito longe ainda de nós. Somos ainda insignificantes ainda, né, na evolução, no crescimento. Né? Precisamos aí tatear muitas coisas ainda. Mas como eu disse, não espere amanhã, comece hoje à noite. Porque dá tempo ainda de você fazer nessa vida. Eu escutei uma pessoa falar no sábado, algo muito interessante, que uma entidade espiritual disse a essa pessoa: não é para mudar na próxima vida. Não é para mudar daqui a tanto tempo, é para mudar agora. É para fazer agora, é para fazer hoje. Então, faça hoje, tá bom? Então vamos às perguntas de vocês aqui.